Algumas pessoas dizem que a vingança é um prato que se serve frio. Algumas pessoas dizem que a vingança só é feita contra quem realmente a merece. Eu digo evite. Evite a todo custo. Eu morava no meio do nada e caminhava meia hora até a escola todos os dias. Passava por muitos campos de milho e por algumas estradas longas. Fui muito intimidada por uma garota chamada Sara na escola. Quando tínhamos 12 anos, nós duas fomos detidas por brigar depois que ela me humilhou na frente de toda a turma. Quando saímos da detenção e começamos a caminhada para casa, o sol já havia começado a se pôr e estava começando a escurecer. Caminhamos em silêncio, exceto pelo estranho murmúrio de Sara, reclamando de mim por conta de sua detenção. Já irritada com os anos de bullying, eu estava no limite. Quando percebi que estávamos passando por um velho milharal, um plano foi formulado tão rapidamente em minha mente que deixei escapar antes que pudesse me conter. Você viu isso, Sara? Ela disse. Cale a boca, não fale comigo. Não, sério, Sara, olhe. Ela se virou lentamente para olhar para onde eu estava apontando. O milharal estava parado e ela zombou. Não tem nada aí, cale a boca e continue andando ou vou sem você. Assim que ela se virou, uma pequena rajada de vento moveu o milho, fazendo com que parecesse que alguém estava se movendo pelo campo. Olha, tem alguém aí. Eu sabia que ela estava começando a ficar brava comigo. E daí, provavelmente, é só o fazendeiro. A esta hora da noite, acho que não. Acho melhor dar uma olhada. Sara estava ficando irritada. Ela queria que fôssemos embora e eu a estava atrasando. Eu decidi que agora era hora de atraí-la. Tudo bem, você vai embora, mas vou verificar o que está acontecendo. Eu entendo se você estiver com muito medo. Eu comecei a me afastar. Eu assenti pensando sobre isso, percebendo que era melhor vir comigo do que ficar sozinha no escuro. Ela seguiu. Caminhei corajosamente até o campo. Meu plano era simples. Leve-a para o campo, esconder dela, e depois saltar sobre ela apenas assustando. Legal e fácil. Eu tinha feito a parte difícil de levá-la até lá em primeiro lugar. Isso me faria sentir muito melhor. Entramos no campo. O milho chegou bem acima de nossas cabeças. E em poucos segundos estávamos completamente imersas. Senti Sara ficar tensa quase imediatamente. Sabia que isso funcionaria bem. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Ela estava morrendo de medo e eu estava começando a ficar com dó. Vai ficar tudo bem, a menos que sejam fantasmas ou traficantes de drogas ou algo assim. Sorri para mim mesmo no escuro, sabendo que estava apenas alimentando os medos dela. Esperei até que estivéssemos mais alguns metros. Então diminui o ritmo, deixando ela mais à frente. Em pouco tempo eu me distanciei o suficiente para me afastar dela. Parei de andar, tentando ficar o mais quieto possível. Não demorou muito para ela perceber que eu não estava mais ali. Amy, ela gritou. Onde você está? Pare de pregar peças. Se você não voltar agora mesmo, vou deixá-la aqui. Eu ouvi o medo em sua voz. Ela estava começando a desmoronar. Só mais alguns minutos e ela estaria chorando. Tive que segurar a risada. Percebi que poderia intensificar esse jogo e então me abaixei e peguei um torrão de terra o mais silenciosamente que pude. Lancei acima do milho e desci a alguns metros de distância, mexendo no milho. O plano funcionou perfeitamente. Ouvi Sara dar um suspiro assustada. Me lembro dela dizer, Amy, merda, estou saindo agora. Eu a ouvi passar pelo milho e pensei que seria melhor agir agora, antes que fosse tarde demais. Esperei até que ela estivesse perto e me preparei. Pulei sobre ela, gritando o mais alto que pude. Ninguém estava lá. Eu tinha acabado de ser enganada por Sara. Eu tinha que dar crédito a ela se ela tivesse feito isso. Quero dizer, eu simplesmente não achei que ela fosse tão inteligente. Enquanto eu estava lá me perguntando o que diabos tinha acontecido, ouvi um grito. Não havia como negar. Era Sara, e ela não estava trolando. Gritei por ela, corri na direção do grito, mas nada. Estava escuro demais para ver mais alguma coisa, mas eu também não conseguia ouvir nada. Sara, eu sussurrei. Algo me dizia que gritar não era mais uma boa ideia. Ouvi um movimento à frente e parei. Estava prestes a correr para frente, certo de que a havia encontrado ela, quando ouvi um baque e depois a risada. O que quer que eu esqueça na minha vida, essa risada nunca será uma delas. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram todo. Eu sabia que precisava fugir.
Corri o mais rápido e silenciosamente que pude para longe. Eu não sabia mais onde estava, mas isso não importava mais, desde que eu não estivesse lá. Pareceu uma eternidade, mas finalmente atravessei o milho e saí na estrada. Eu saí exatamente de onde havíamos entrado, só que agora só havia eu. Corri para casa sem parar, embora não conseguisse nem respirar. Fui direto para a cama, ignorando as perguntas dos meus pais na esperança de que ao acordar de manhã eu iria para a aula. E lá ela estaria cercada por todos os seus amigos rindo de mim como sempre. Às 22 horas bateram na porta, começaram as perguntas. 23 era a polícia, mais perguntas. Quase meia-noite começou a busca. Uma busca que só terminaria um mês depois, em agosto, quando o corpo de uma jovem foi encontrado amarrado em um milharal. Viver com a culpa é algo com o qual você nunca se acostuma. Eu não me acostumei até hoje, e nunca irei. Tentei retirar minha própria vida 2 vezes após isso, pois sempre me senti culpada pela morte dela. Durante outubro, em nossa cidade sempre há um lugar que se abre com um monte de coisas para fazer relacionadas ao Halloween. É uma grande feira que acontece em uma fazenda. Estive lá algumas vezes com minha família quando era mais jovem, mas esta foi a primeira vez que fui sozinho apenas com amigos. Estávamos no ensino médio e achamos que seria divertido passear e dar algumas risadas enquanto apreciávamos a véspera de Halloween. O local ficou aberto até tarde durante toda a semana antes do Halloween, então fomos por volta das 8 da noite. Acho que escolhemos um péssimo dia, porque a maioria das famílias já tinha ido embora e havia apenas alguns grupos de crianças correndo por lá. Jogamos alguns dos jogos aleatórios que eles criaram e brincamos um pouco. Mas então um dos meus amigos disse que deveríamos dar uma olhada no labirinto de milho. Nenhum de nós hesitou em entrar correndo e tentar se perder o máximo possível. Isso foi até que de alguma forma nos dividimos em 2 grupos. 3 deles fugiram para um lado e eu fiquei com minha amiga Mika. Seguimos nosso próprio caminho por alguns minutos. Então comecei a tentar encontrar a saída durante os cerca de 10 minutos que passamos andando. Não encontramos nenhum dos outros grupos, o que nos fez pensar quão grande era realmente o labirinto. Em algum ponto, estávamos ficando cansados e realmente começamos a tentar encontrar a saída. Sempre que havia vários caminhos, nós nos separávamos. Se achássemos que era um beco sem saída, iríamos esperar o outro voltar. Mas em uma dessas encruzilhadas aleatórias, Mika não voltou. Esperei muito tempo, pelo menos 5 minutos, sem a ouvir ou ver ela, até que ouvi passos vindos do caminho. Enquanto esperava Mika reaparecer, um momento depois, um homem grande contornou o caminho e caminhou até mim. Ele estava vestindo roupas de fazendeiro como macacões, uma camisa de flanela e botas, parecendo com todos os outros funcionários do local. Ele disse que estava fechando e que me tiraria do labirinto. Eu disse a ele que meus amigos também estavam lá. E ele disse que já os havia mostrado o caminho de volta para eles, o que fez todo o resto fazer sentido. Eu segui ele. Começamos a fazer várias curvas no milharal, mas estranhamente, a música da feira começou a ficar cada vez mais baixa, até que eu não conseguia ouvir mais nada. Éramos só eu e este homem caminhando por um labirinto de milho silencioso. Então chegamos a um beco sem saída. Parei e observei o homem afastar o milho e começar a abrir caminho através dele. Mandou eu passar pelo caminho. Eu fiz o que ele disse. Caminhei pelo milho até parar abruptamente em um campo vazio. Enquanto eu olhava ao redor, percebi que este era o outro lado do milharal, oposto da feira. E bem na minha frente estava um carro estacionado na grama, com o motor ligado e os faróis apagados. Meu coração ficou acelerado. De repente, o homem rapidamente se virou e tentou me agarrar. Eu fui capaz de reagir rápido o suficiente, afastando-se e correndo de volta para o labirinto. Enquanto eu corria de volta para o caminho, ouvi o homem abrindo caminho novamente através do milho e me seguindo. Comecei a passar direto pelo milho, me machucando, apenas tentando voltar direto para a feira, esperando que alguém possa me ajudar. Isso pareceu funcionar, pois o homem nunca me alcançou. Quando eu consegui sair, todo o meu grupo de amigos estava parado na entrada esperando por mim. Não ficou muito claro o que aconteceu, mas Mika disse que voltou para me buscar e eu fui embora. Nenhum deles viu o homem. Quase não acreditaram em mim.
até eu mesmo chamar a polícia. Tudo o que encontraram foram marcas de pneus. No verão anterior, fiquei acamado após uma cirurgia de apendicite. A febre que desenvolvi por ficar preso na fazenda todos os dias me fez odiar ainda mais do que já odiava. Numa das muitas noites em que meu pai e meu tio saíram para deixar o milho colhido para as lojas locais, fiquei sozinho. Enquanto o sol se punha, sentei-me na cadeira de balanço da varanda dos fundos, estava lendo. Quando senti a primeira rajada de vento da noite roçando meu rosto, decidi entrar e fazer um café. Eu estava sentado na escrivaninha do meu quarto, devorando colheradas de canjica e bebendo café, quando olhei pela janela e vi um flash de luz entre os talos de milho. Já passava do pôr do sol e todos os trabalhadores já haviam partido. Fiquei preocupado que um deles tivesse deixado um isqueiro ou uma lanterna lá fora e que talvez pudesse pegar fogo. Coloquei minha tigela na pia, peguei uma lanterna na gaveta e saí para os fundos. Examinei o milho ao nível dos olhos, mas não consegui vislumbrar nenhuma luz. Saí por um caminho estreito. Movi a lanterna para frente e para trás pelo campo. A única luz fora a lanterna era da lua. Aproximando da borda do campo, preparei-me para voltar quando ouvi um barulho distinto à minha esquerda. Girei minha lanterna para encontrar o barulho. Eu gritei olá, mas só havia silêncio. Separei os talos de milho e comecei a caminhar em direção ao local onde o som estava. Alguns metros depois, minha lanterna apagou, enquanto tentava inutilmente bater na lateral para fazê-la funcionar. Ouvi o barulho novamente apenas alguns metros à minha frente. Olá, eu disse agora com o tom bem mais baixo. Foi então que vi uma sombra, a apenas 2 metros de mim, empurrando lentamente os talos de milho para fora do caminho. Eu lentamente recuei. O medo começou a crescer por todo o meu corpo. Tropecei em um pedaço de terra atrás de mim e, à medida que algo se aproximava, apontei a lanterna. Era uma mulher com um menino bem ao seu lado. O luar iluminava seu rosto sujo e suas roupas de trabalhador. A criança, com grandes e tristes olhos, chupava o dedo. Eu lentamente me levantei. Olá, eu pronunciei. Nenhuma resposta. Trabalhas para mi papá? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu vim do México, do outro lado da fronteira, disse ela. Ela deve ter viajado muito. O ponto de passagem da fronteira mais próximo ficava a quase 400 quilômetros da nossa cidade. Você está ferida? Perguntei. Ela balançou a cabeça novamente. Está com fome? Ela disse. Sim, não comemos há dias, exceto o que trouxemos, respondeu ela. Tenho uma sopa na minha casa. Você gostaria de um pouco? Sim, por favor. Ela pegou o filho e a lanterna e eu os guiei pelo campo. Abri a porta dos fundos, onde ela entrou hesitante. Eu sei que parece incomum permitir que uma estranha que estava andando em sua propriedade entre em sua casa, mas não pude deixar de sentir empatia por ela. A maioria dos trabalhadores do meu pai também veio para cá ilegalmente. E ouvi histórias sobre como a jornada pode ser difícil. Enquanto eu esquentava uma panela de sopa para eles no fogão, ela se apresentou como Maria e seu filho como Heriberto. Eles vieram de uma pequena cidade em Sonora. Pelo que percebi, o marido dela havia falecido devido a uma doença e ela não tinha família para sustentá-la. Ela decidiu se mudar para os Estados Unidos para começar uma nova vida. Contei a ela a história de como meus pais e meu tio se mudaram para cá e como demoraram um pouco para eles realmente terem algum sucesso. Maria estava alimentando o filho com pozole quando ouviu o barulho das rodas da caminhonete do meu pai na estrada de terra que levava até a casa. Ela deve ter ouvido também, pois se animou. Espere aqui, eu disse a ela enquanto saía pela porta da frente. Meu tio estava descarregando uma caixa de milho não vendido na traseira do caminhão quando meu pai saiu do banco do passageiro. Está tudo bem, Yari? Ele perguntou. Sim, estou bem. É só que eu encontrei uma senhora e seu filho no campo e eles pareciam muito cansados e com frio e eu os deixei entrar e lhes dei algo para comer. Eu percebi imediatamente que algo estava errado quando o rosto do meu pai mudou. Pude ver que meu tio havia parado o que estava fazendo e olhava diretamente para meu pai. Tentei corrigir tudo o que havia dito, deixando escapar. Eles cruzaram a fronteira a 400 quilômetros de distância. Eu não poderia simplesmente ter deixado eles lá.
Ele praticamente passou por mim, correu para dentro de casa e meu tio o seguiu. Espere! Sinto muito! Gritei correndo atrás deles. Fique aí, Yari! Respondeu meu pai. Não seguindo suas ordens, corri para dentro de casa atrás deles. Vi que Maria e Heriberto não estavam mais à mesa. E a tigela de pozole pela metade era o único sinal de que alguém esteve sentado ali. Eu juro que eles estavam aqui, eu disse. Meu tio rapidamente me cortou e a casa ficou em silêncio. Juan, meu pai sussurrou, vá buscar as pistolas. Eu estava prestes a gritar para ele não fazer isso quando ouvi um rangido vindo do andar de cima. Nós três congelamos e olhamos para cima. Meu coração batia forte no peito e minhas mãos suavam como se eu tivesse acabado de fazer 50 flexões. Assim que ouvi passos rápidos e altos descendo as escadas, meu pai gritou, corra, Yari! Corri pela porta dos fundos para o campo. Minha cirurgia ainda em recuperação e doeu. Meu pai logo atrás com meu tio falando para entrar no milharal que aquela mulher iria nos matar. Eu não entendia como uma mulher com uma criança seria capaz disso. Quando estávamos no milharal, ele explicou que essa mulher veio na verdade atrás de vingança, pois meu tio havia tirado a vida acidentalmente do irmão dela, quando mais novo em uma briga de rua. Enquanto eles falavam, só ouvi um disparo vindo em minha direção. Corremos para dentro do milharal. Contanto que eu corria, mesmo conhecendo todo aquele lugar, eu ainda conseguia a proeza de ficar perdido. Acabei por me separar de meu tio e meu pai, porém a mulher ainda estava atrás de nós. Eu não sabia de onde vinham os passos dela. Até que após um tempo correndo através do milho, eu dou de cara com ela. Eu jurava que iria morrer ali. Porém, ela me diz que não está ali por minha causa e que queria a cabeça de meu tio. Ela havia percorrido tudo isso apenas por vingança. No meio disso, ela acabou dizendo que não estava sozinha e que mais 2 irmãos dela estavam rondando o milharal. Eu jurei ouvir alguns gritos no momento em que ela falava. Ela também deve ter ouvido, pois saiu correndo em direção a eles. Nesse momento, um dos irmãos dela achou meu tio e foi para cima dele com uma faca. Meu tio era uma pessoa que gostava muito de luta. Ele conseguiu desarmar esse homem e estava batendo nele. Os gritos que eu estava ouvindo era dele xingando o homem. Porém, nesse meio tempo, essa mulher chega até o local e, sendo uma péssima atiradora, ela erra o tiro. Essa arma era de meu pai e estava carregada apenas com uma bala. Quando eu vi que a arma estava descarregada, eu peguei e dei um mata-leão nela, deixando desacordada no chão. Meu pai chegou logo em seguida e um dos irmãos dela nunca apareceu. Provavelmente ele acabou desistindo de tudo isso e fugiu. Levamos eles para nossa casa e trancamos no quarto vazio, esperando enquanto a polícia não chegasse. O filho dela estava lá sentado esperando por ela. Era uma criança. Ele não tinha culpa de nada. Apenas dei algo para ele comer e mandei esperar. Após a polícia chegar, fizeram perguntas e levaram eles. Após meio ano, eles acabaram por ser deportados de volta ao México. E meu tio saiu da fazenda e parou de usar redes sociais para não expor sua vida. Era fim de semana de Halloween. Estava caindo em um sábado este ano. Minha mãe sempre leva muito a sério a decoração e a distribuição de doces. É quase como se ela tivesse que competir com os vizinhos para ter a casa mais procurada para fazer doces ou travessuras. Vivemos numa esquina de um bairro suburbano normal, então quando estamos decorando, também decoramos o quintal lateral da casa. Como o Halloween foi num sábado este ano, as crianças começaram a fazer doces ou travessuras no início do dia. No entanto, estava nublado, dia frio e havia possibilidade de chuva. Minha mãe aparentemente não conseguia entender que isso pode ter sido um fator que explica por que não havia muitas crianças pedindo doces. Algumas crianças pularam nossa casa. Ela presumiu que era porque não havia decorações suficientes. Ela me disse para buscar todas as caixas que sobraram no sótão contendo decorações. Eu insisti que isso não era necessário, mas ela insistiu e me forçou a fazê-lo. Então fui até o sótão, que fica diretamente acima do meu quarto. Baixei a porta e subi a escada. Então fui até onde estavam as caixas de enfeites de Halloween. Restavam apenas alguns lá em cima. Abri um para ver o que tinha dentro. Comecei a arrastar em direção à porta do sótão. Então deslizei cuidadosamente a caixa pela escada. Quando eu estava prestes a descer do sótão, pensei ter ouvido algo do outro lado, como um pedaço de madeira quebrando ou algo caindo. Olhei tudo em volta. É um sótão.
O som de madeira não era estranho para mim. Desci e levei as decorações para baixo. Minha mãe e eu colocamos mais algumas decorações no jardim da frente. Estava ventando muito e parecia que iria chover a qualquer momento. Realmente não havia muitos doces ou travessuras. Minha mãe ficou decepcionada. Eu fiquei com muita pena dela. Ela sempre foi uma daquelas pessoas que faz um monte de saquinhos de guloseimas caseiras com vários doces diferentes dentro. Eu podia ver o quão chateada ela estava. O dia avançava e eu estava no meu quarto jogando no meu laptop enquanto minha mãe estava lá embaixo, na sala de estar, distribuindo doces para as poucas crianças que apareciam. E então começou a chover e isso praticamente atrapalhou o resto do dia. Eu estava jogando no meu quarto quando ouvi um estalo vindo do sótão. Era algo realmente anormal. Era a segunda vez que ouvi algo lá de cima. O resto do dia foi chuvoso e naquela noite virou trovoada, perfeito para a noite de Halloween, como vocês devem imaginar. Fiquei acordado até tarde da noite. Ainda estava chovendo lá fora. Então ouvi algo acima de mim novamente. Desta vez soaram como passos. Eu queria saber se minha mãe estava no sótão guardando as coisas, mas já era tarde da noite. Sentei-me e fiquei prestando atenção por um tempo. O som parou. Pausei meu jogo e saí para o corredor. Depois de alguns minutos, vi que a porta do sótão estava aberta. Agora ouvi barulhos lá embaixo, na cozinha. Ouvi o som de coisas sendo movimentadas na geladeira. Meu coração estava acelerado agora. Fui na ponta dos pés pelo corredor até o quarto dos meus pais e abri a porta silenciosamente. Quando vi meus pais dormindo profundamente na cama, senti meu corpo gelar. Fechei a porta silenciosamente e fui até meu pai para acordá-lo. Ele acordou facilmente e eu sussurrei para ele: "Tem alguém na casa?" Ele imediatamente se sentou e disse: "O quê?" Eu disse que há alguém na cozinha mexendo na geladeira. Meu pai não é um homem grande que cause medo. Ele mantém um bastão debaixo da cama em caso de emergência, mas acho que ele nunca pensou que teria que realmente usá-lo. Meu pai me disse para ficar quieto. Ele foi para o corredor em silêncio. Quando ele voltou para dentro, ele sussurrou que viu alguém no corredor subindo para o sótão. Ele fechou a porta do quarto e trancou-a e depois ligou para um 90. Minha mãe estava acordada também, mas todos ficamos o mais quietos possível e não surtamos. Agora era um jogo de espera até a polícia aparecer. Meu pai desceu para abrir a porta da frente. A porta do sótão estava agora fechada. A polícia teve que entrar e encontrou um homem com aparência de sem-teto escondido no canto atrás das caixas. Os sons que eu estava ouvindo eram, na verdade, de uma pessoa o tempo todo. O homem aparentemente foi muito direto e honesto. Disse que simplesmente entrou quando viu a porta da frente aberta no dia anterior. Disse que ele não tinha onde dormir. Ele trouxe um dos nossos cobertores lá em cima e havia um pote de manteiga de amendoim também, que ele estava comendo. A coisa toda ainda é muito perturbadora, e me pergunto como seria eu ou o pai a enfrentar este homem em vez da polícia. Meus pais não apresentaram nenhuma acusação contra o morador de rua. Quando eu tinha 18 anos, eu dei uma festa na casa dos meus pais no Halloween. Era convite fechado, ou seja, eu disse às pessoas para não trazerem estranhos. Essa foi uma regra que meus pais me deram. Eles não estavam em casa naquele fim de semana. Foi por isso que consegui dar a festa com outra regra. O local precisava estar ainda mais limpo do que antes. Convidei cerca de 50 pessoas e provavelmente cerca de 40 acabaram aparecendo. A festa começou por volta das 6. Seria somente no quintal e no primeiro andar. Meus pais me deixaram dinheiro para bebidas, como refrigerantes e comida. Eu disse para meus pais que seria uma festa sem álcool, mas acho que eles sabiam que isso era mentira. Meu amigo, que é alguns anos mais velho que eu, trouxe seu equipamento de DJ para a festa. Estava a todo vapor. Aparentemente não trouxeram estranhos, pois reconheci todos. Quase todo mundo veio até mim e me cumprimentou depois de entrar. Não bebi muito porque era a minha festa e queria ser um pouco responsável, mas todo mundo estava bêbado no final da noite. Um de meus amigos perguntou quem era aquele cara com roupa de esqueleto lá dentro. Não me lembro de ter visto ninguém fantasiado, então entrei na casa onde havia algumas pessoas na cozinha. Perguntei se eles viram alguém vestindo uma roupa de esqueleto e alguém me disse que parecia que ele estava bisbilhotando a casa. Eu perguntei se alguém tinha convidado ou sabia quem era. Ninguém lá dentro o conhecia.
Ele estava descendo as escadas. Perguntei: quem é você? E ele disse: Mike, eu estava usando o banheiro lá em cima. Era uma voz muito grossa. Ele parecia mais velho. Sua estatura também era um pouco maior, não musculoso, apenas alto. Perguntei: quem te convidou? E ele disse: Tom. Eu não conhecia um único Tom. Então eu perguntei: quem é Tom? Perguntei se ele poderia tirar a máscara. Ele não respondeu. Ele simplesmente passou por mim em direção à porta da frente. Então ele foi embora. Corri escada acima para verificar se algum dos quartos havia sido revirado e se alguma coisa havia sido roubada. Todas as portas do andar de cima, exceto a do banheiro, estavam fechadas. E depois de uma rápida olhada, parecia que nada foi roubado. Então fui trancar a porta da frente. Contei a um grupo de amigos como isso era estranho. Saí para perguntar a algumas pessoas se eles sabiam quem convidou o esqueleto, e ninguém havia convidado. Eventualmente eu dei um descanso. A festa estava terminando, já era por volta da meia-noite. A maioria das pessoas estava indo embora. Alguns amigos próximos ficaram até mais tarde para ajudar na limpeza. Depois de tudo, posso dizer que foi uma festa de sucesso. Quando todos se foram, comecei a me preparar para dormir. Um dos meus amigos, Vini, ficou no sofá lá embaixo. Depois de escovar os dentes e vestir o pijama, decidi ficar um pouco com Vini na sala. Tomamos algumas bebidas e assistimos a vídeos engraçados do YouTube na TV. Minha irmã pequena, que tinha 14 anos, já estava dormindo. Ela não saiu na festa porque era muito jovem. Estávamos calados para não acordá-la. Mas quando Vini e eu ouvimos barulhos lá em cima, parecia que tínhamos acordado ela. Os sons que pareciam passos para ir ao banheiro ou algo assim. Fiquei um pouco confuso quando não ouvi a porta da minha irmã se abrir. Decidi subir só para ver como ela estava. Bati na porta dela e ela não respondeu. Abri uma fresta e vi que ela estava dormindo. Então, quais eram aqueles sons que eu estava ouvindo? Fui para o quarto dos meus pais e percebi que a porta não estava fechada. Consegui simplesmente empurrá-la sem girar a maçaneta, o que foi estranho, porque me certifiquei de que a porta deles estivesse fechada antes da festa. Olhei para dentro do quarto sem acender as luzes. Eu vi aquele cara com o traje de esqueleto. Eu não estava ficando louco. Eu sabia o que estava vendo. Estou impressionado comigo mesmo por não correr ou gritar naquele momento. Fingi que não o vi e fechei a porta. Aí desci e disse ao Vini. Eu pedi para ele ligar para a polícia e dizer a eles que havia um intruso na casa. Eu subi as escadas na ponta dos pés novamente para o quarto da minha irmã. Entrei e a sacudi para acordá-la. Expliquei a ela o que estava acontecendo e certifiquei-me de que ela ficaria quieta enquanto me seguia a escada abaixo. Ela fez um bom trabalho sem surtar também. Quando estávamos lá embaixo, encontramos Vini na cozinha perto da porta dos fundos, onde saímos para o quintal. Aí cortamos pela lateral e fomos para a casa do vizinho tocar a campainha, pelo menos 3 vezes. Nosso vizinho nos deixou entrar e esperar pela polícia. Mas em algum momento antes da polícia chegar, aquele cara escapou pela janela. Eu sei porque a janela estava aberta, a porta do armário do quarto de meus pais também estava aberta. Ali ficava o cofre do meu pai. É como se alguém soubesse da existência do cofre e tentasse arrombá-lo, ou simplesmente arrancar todo o cofre do chão. Nunca descobrimos quem era, mas era alguém que sabia que eu estava dando uma festa, alguém que sabia que meus pais estariam fora. Minha irmã acabou contando para nossos pais, e obviamente essa foi a última festa que tive permissão de dar na casa deles. Isso aconteceu em 2016, quando eu tinha 15 anos. Este seria meu último doces ou travessura, então eu queria fazer disso uma grande ocasião. Um dia antes do Halloween, eu teria uma festa do pijama com meus amigos Davis e Zach. Iria faltar à escola no dia seguinte e depois ter uma festa do pijama apenas com minha namorada Amber. Tentarei explicar o melhor que puder esse relato. Meu porão tinha acabado de ser reformado e transformado em um lugar para homens. Então, obviamente, meus amigos e eu queríamos passar a noite lá. O porão tinha um longo corredor. O interruptor da luz do corredor não estava funcionando. Isso era estranho demais, pois tudo era novo. Minha mãe fez biscoitos para nós e depois descemos para lá. Era por volta das 23 horas. Tínhamos acabado de assistir o filme O Grito. Nosso segundo filme da noite seria Atividade Paranormal.
que nenhum de nós tinha assistido antes, e foi por isso que o escolhi. Lembro-me de pausar o filme nem 30 segundos depois, por causa da luz que se acendeu no quintal. Iluminou toda a sala, arruinando a vibração de terror. Então esperei para ser desligada. Então, após mais 30 segundos, a luz se apagou e acendeu pela segunda vez. Comecei a ficar irritado. Davis me perguntou o que o fazia ligar e eu disse ser o sensor. Mais 30 segundos se passaram e a luz se apagou novamente. Coloquei o filme de novo. Porém, a luz acendeu de novo. Foi nesse momento que eu quis saber o que diabos estava acontecendo. E então pedi que Davis e Zack subissem comigo para eu poder ver o que era. Eles concordaram e subiram as escadas para olhar pela porta dos fundos. Quando chegamos lá, a luz do quintal estava apagada, então foi difícil ver algo. Ficamos 5 minutos esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Voltamos para a sala e decidimos desligar o filme e apenas mexer em nossos telefones e conversar. Cerca de 2 horas depois, todos estavam dormindo, exceto eu. Eu estava navegando no meu telefone quando a luz de fora se acendeu novamente. Eu estava exausto. Achei ser só um grupo de crianças querendo fazer travessuras. Sei lá, estava com sono. Pensei em verificar o quintal uma última vez. E assim como pensei que aconteceria, ninguém estava lá fora. Então voltei para a sala e dormi. Eu ainda tinha pensamentos persistentes sobre a noite anterior. E se deveria contar a Amber ou não, ela tem medo até da sua própria sombra. E eu não queria estragar uma noite com ela por causa de uma história. Estávamos na última rua, em direção a onde íamos, quando Amber soltou um grito alto de dor. Perguntamos o que aconteceu, e então ela nos contou que uma pedra foi atirada nela. Eu me virei e encontrei um cara com máscara de palhaço parado a cerca de 5 metros atrás de nós. Isso foi em meio à epidemia de palhaços. Eu disse a ele para ir embora, mas ele apenas ficou lá. Percebi que esse cara parecia um homem adulto. Ele só usava uma máscara de palhaço. Sua roupa era apenas roupa normal. Continuamos andando, mas tudo o que o homem fez foi ficar ali. Por ansiedade, voltamos para minha casa para que meus amigos pudessem ser buscados por alguém. E assim, ficamos apenas eu e minha namorada. Ela perguntou se poderíamos assistir a um filme. E então decidi que iria colocar atividade paranormal novamente. Lembro-me perfeitamente da cena do filme. Era Maika andando em busca de sua namorada quando de repente a tela ficou preta e as luzes fracas. Percebi que a energia tinha acabado. Isso imediatamente me fez começar a ficar paranoico. A energia nunca havia caído nesta casa, a menos que houvesse uma tempestade fora do normal. Verifiquei meu aplicativo de previsão do tempo e ele disse que as condições eram normais naquela noite. Eu disse a Amber para ficar lá, mas ela sentiu medo lá embaixo. Então ela decidiu subir comigo para ver o que estava acontecendo. O gerador da casa ficava no quintal. E foi então que tive uma sensação terrível no estômago. Os pensamentos da noite passada voltando para mim. E desta vez eu não tinha Davis e Zack comigo. E Amber não era muito forte. Os piores pensamentos vieram à minha mente. Quando abri a porta de correr do quintal, tudo o que ouvi foram grilos cantando. Achei que talvez eu estivesse apenas pensando demais. Amber e eu passamos pela luz de movimento, que não funcionou agora. Eu estava a cerca de 1,5 metros do gerador quando pensei ter ouvido um galho estalar. Amber e eu olhamos para o mato do outro lado do quintal e os únicos sons eram de grilos. Mas sentíamos que estávamos sendo observados. Quase senti que ia vomitar de nervoso. Decidi que preferíamos ficar em casa sem luz mesmo. Eu não queria mais ficar lá fora. Foi quando eu vi o mesmo cara com máscara de palhaço parado. Ficamos olhando um para o outro por um tempo, como se ele estivesse tentando nos assustar. E então, de repente, ele saltou para frente e começou a correr em nossa direção. Corri até a porta dos fundos e a fechei. Fomos para dentro do porão e ficamos atrás do bar no canto. Ouvimos uma batida lá em cima. Amber começou a enviar mensagens de texto para a polícia porque estava com muito medo de falar. Ela explicou que havia um homem na casa. Minutos pareciam horas. O som que eu temia ouvir veio, a abertura da porta do porão. Ouvi passos descendo as escadas e o corredor. Minha namorada estava respirando muito alto. Eu tive que cobrir a boca dela. Ouvi passos vindo em nossa direção. Eu estava começando a pensar que minha única opção seria lutar se ele descobrisse onde estávamos.
Peguei uma garrafa de cerveja atrás do bar e me preparei mentalmente para lutar se fosse necessário. Tudo ficou em silêncio por um bom tempo. Então ouvimos sirenes vindo de fora. Percebi que esta era a distração e o momento perfeitos para atacar. Em uma fração de segundo, levantei-me, corri até ele e bati em sua cabeça com a garrafa. Acabei por tropeçar e cair. Olhei para cima e vi aquele homem com a máscara de palhaço de antes. Acho que a máscara dele bloqueou um pouco meu golpe porque ele mal sentiu. Percebi que era uma ideia estúpida. Eu estava prestes a gritar para Amber correr. Enquanto eu estava lutando para me levantar, minhas pernas ficaram dormentes e percebi que minha vida poderia acabar naquele momento. A polícia podia ser ouvida do lado de fora. O homem olhou para mim mais um momento antes de subir as escadas correndo. Então ouvimos a porta dos fundos abrir e bater novamente. Corri a escada acima para deixar a polícia entrar e disse que ele saiu pelos fundos. E claro, você deve estar se perguntando, e a resposta é não. A polícia nunca pegou esse cara. Depois disso, não há nada que eu possa fazer a não ser olhar para trás e ser grato por ainda estarmos vivos. Nunca esquecerei aquela sensação de olhar para cima e ver aquela máscara de palhaço olhando para mim enquanto eu me debatia no chão. Peço perdão se esse relato parecer formal demais. Era uma noite escura de Halloween, na nossa tranquila cidade de Laguna Beach, Califórnia. As folhas caídas e as abóboras iluminadas à luz de velas decoravam as calçadas. Meu nome é Martha e de meu marido Henry. Temos 60 anos. Henry preferia passar o Halloween em casa, desfrutando da nossa aconchegante casa. Não éramos entusiastas das festividades, mas este Halloween seria diferente. Eu estava na cozinha preparando a minha famosa torta de maçã. Henry estava sentado na sala de estar lendo um livro. Era uma noite perfeita para desfrutar da companhia um do outro. Estávamos distraídos em nossas atividades quando, de repente, a luz piscou e se apagou. Henry levantou murmurando: "Bem, a tempestade deve estar chegando." Ele caminhou até a porta dos fundos para verificar se realmente iria chover. O vento era forte e as gotas de chuva começaram a cair. Enquanto isso, eu me apressei para acender algumas velas. A tempestade continuava a ganhar força e nós encontramos as velas desfrutando da simplicidade do momento. No entanto, algo estava estranho. Henry sentiu arrepios percorrendo seu corpo e olhou ao redor desconfiado. Parei de mexer a massa da torta e olhei para a janela com preocupação. De repente, um grito alto de Henry. Ele estava indo para a sala quando a chama iluminou a parede da sala, revelando uma mensagem sinistra escrita com tinta vermelha: "O mal vive aqui." Henry engoliu em seco e eu agarrei seu braço, tremendo de medo. "O que inferno é isso, Henry?" Perguntei para ele. Henry me falou: "Eu não sei, Martha, mas parece que alguém está tentando nos assustar." A tempestade lá fora continuava. O vento estava bastante forte. Eu fico nervosa quando chove com vento muito forte. Eu e Henry já perdemos nosso lar para um furacão. Continuando. Com medo, nós decidimos verificar a casa, mas encontramos todas as portas e janelas trancadas. Nada parecia fora do lugar, exceto por aquela mensagem perturbadora na parede. Enquanto estávamos distraídos, algo escuro passou por nós em um piscar de olhos. Tentamos entender o que estava acontecendo. Então, eu ouvi algo dizendo: "Vocês não deveriam estar aqui." Parecia a voz de um homem. A única coisa que encontramos foi outra mensagem escrita em vermelho: "Saia antes que seja tarde demais." O terror tomou conta de nós. Nós sabíamos que precisávamos sair, porém quando chegamos à única porta para fora, ela estava fechada e sem as chaves. Eu fiquei desesperada. Morrendo de medo, nós voltamos para a cozinha e percebemos que a torta de maçã que eu havia preparado havia desaparecido. No lugar dela havia uma nova mensagem mais ameaçadora: "O preço do medo é a sua vida." Nossa casa era muito grande, para alguém se esconder e andar pelos cômodos era muito fácil. Henry pegou um machado na esperança de se defender de algo. Eu estava orando muito nesse momento. Peguei o telefone e liguei para a polícia, explicando que poderia ter alguém em nossa casa. Eles disseram que chegariam em 15 minutos. Eu e Henry decidimos correr até o banheiro e se trancar lá. Eu e Henry havia explicado para a polícia que somos um casal de idosos e que morávamos somente nós dois naquela casa.
Falamos também sobre a única saída estar trancada. Já no banheiro, por pelo menos uns 5 minutos, começamos a ouvir um barulho vindo do teto. Parecia alguém pulando no sótão. Por um momento parou. Enquanto estava tudo em silêncio, a porta do sótão parecia estar sendo aberta. Nós dois sabíamos que se houvesse alguém na casa, ele nos acharia. Porém, nem um minuto depois a polícia chegou, metendo o pé na porta e derrubando ela. Mandaram alguém abaixar a arma por 2 vezes, até que eles atiraram. Eu estava muito assustado e Henry estava segurando minha mão o tempo todo. Até que um policial começou a nos chamar, eu não tinha coragem para abrir a porta, então meu marido abriu. O policial perguntou como estávamos, se estávamos bem. Respondemos que sim. Depois disso ele começou a falar que tinha um homem em nossa casa vestido de palhaço e que tinha levado um tiro na perna por se recusar a abaixar sua faca, que na verdade era minha faca de picar carne. A polícia levou ele. No interrogatório ele disse que só estava fazendo uma pegadinha para seu canal do YouTube e que não iria fazer mal para nós. Ele realmente tinha uma câmera gravando tudo, mas ele nunca conseguiu provar que realmente tinha um canal no YouTube. Eu e meu marido não acreditamos nele. Na verdade, ninguém acreditou nele. Aparentemente ele continua preso e espero que continue assim. Eu não sei o que ele estava tramando, mas agradeço imensamente a Deus pelos policiais terem chegado antes dos 15 minutos que eles tinham falado. Halloween nunca foi uma data que realmente me atraísse, mas no ano passado, meus amigos e eu decidimos fazer algo diferente. Aproveitamos o dia 31 de outubro e fomos para uma cabana meio que abandonada na floresta. Foi uma daquelas ideias malucas que pareciam emocionantes na época. Éramos eu, Lucas, meu melhor amigo desde a infância, Megan, a namorada dele, e seu irmão mais novo, Terry. Aquele lugar tinha uma energia sinistra. Supostamente o local que a cabana ficava foi um lugar marcado por escravidão. Saímos de casa naquela tarde, carregando mochilas cheias de comida, bebida e lanternas. A floresta era tão escura que me lembrou até a floresta Aokigahara do Japão. Eu disse para Megan que o vento uivava através das árvores, como se fossem pessoas lamentando por suas vidas passadas. Ela já ficou morrendo de medo ali mesmo e cogitou até ir embora. Chegamos à cabana ao anoitecer. A madeira da cabana estava apodrecendo. As janelas quebradas e teias de aranha penduradas por todos os lados. Lucas forçou a porta e saiu um rangido sinistro. O interior da cabana era ainda pior do que imaginávamos. Tudo estava coberto de poeira e o cheiro de mofo era quase insuportável. Teias de aranha por todo lado e muitos ratos. Mas nada disso nos impediu de montar nossos sacos de dormir e acender uma fogueira no meio da sala. O calor da fogueira nos trouxe algum conforto, porque estava um frio insuportável aquela noite. Eu sugeri fazer uma sessão espírita. Acho que era meio que brincadeira de minha parte. Mas como a maioria de nós tinha bebido algumas cervejas, concordamos rapidamente. Terry improvisou um tabuleiro Ouija. Começamos a fazer perguntas. O ponteiro começou a se mover devagar, respondendo nossas perguntas. Inicialmente pensamos que era apenas brincadeira de algum de nós, mas o que aconteceu depois fez nosso sangue gelar, pelo menos o meu. O ponteiro começou a se mover rapidamente, como se algo o estivesse puxando com força. O vento parecia que ia derrubar aquele barraco em cima de nós. O tabuleiro soletrou um nome, Eleanor. Juro por tudo que depois disso ouvimos um grito no meio da floresta. Ficamos todos paralisados, encarando o tabuleiro. Não sabíamos o que fazer. Decidimos encerrar e Lucas empurrou o tabuleiro para longe. Ouvimos outro grito mais baixo e agora parecia que estava mais perto. Saímos da cabana e com nossas lanternas e pedaço de madeira fomos dar uma olhada. Estávamos andando até que escutamos um som de passo por ali, mas não havia ninguém. Meu coração quase parou por 1 minuto. Eu fiquei com muito medo. A gente sabia que aquele lugar estava estranho. Voltamos para a cabana e trancamos, como se isso fosse ajudar. Ainda faltava muitas horas para a luz do dia aparecer. Ninguém mais queria ficar ali. Mas eu não me atrevia a sair, não. Quando a gente pensou que tinha parado, não demorou muito, e do nada ocorreu um barulho na janela. A partir daquele momento todo mundo saiu correndo, foi basicamente cada um por si. Corremos muito rápido, só parei para ajudar Lucas, que havia levado um tombo e quase deu de cara com uma árvore.
Por azar, ainda torceu o tornozelo e demoramos o dobro de Megan e Terry até a rodoviária. Nesse trajeto, nada de assustador aconteceu. Esperamos pelo ônibus que pudesse nos levar embora. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Se um de nós estava tramando algo, coisa que eu não acredito. Mas foi assustador, pois houve acontecimentos que eu não consigo explicar até hoje. Ninguém mais deu a ideia de fazer uma loucura dessas de novo. E se derem, eu não pretendo ir. Esse relato é de minha avó e aconteceu em 1970, quando ela tinha 13 anos. Era um típico dia das bruxas. Ela iria pedir doces com seu irmão, fantasiados de João e Maria. Minha bisavó tinha deixado tudo pronto para eles irem enquanto ela estava trabalhando como faxineira. Então, minha avó, sendo a irmã mais velha, iria se responsabilizar pelo irmão mais novo. Eles se aprontaram quando era 17 horas e saíram de casa por volta das 17h30. Assim que ela saiu pela porta do cortiço em que morava em um bairro pobre em Detroit, Michigan, percebeu um homem parado por muito tempo ao lado de uma bicicleta. Ela ignorou e continuou até o bairro de classe alta em que iria pedir doces. No meio do caminho, ela disse olhar assustada para o lado, pois esse homem desconhecido agora, com uma máscara de lobo em seu rosto, a chamou pelo nome. Como ele sabia seu nome, sendo que ela nunca havia visto ele antes? Ela perguntou o que ele queria. Ele disse: "Quero apenas acompanhar vocês." Minha bisavó, desde pequena, sempre ensinou ela a nunca falar com estranhos. Ela seguiu o conselho, recusando e agradecendo. Ele disse que então estava tudo bem e que iria ficar por ali. Qualquer coisa era para pedir ajuda a ele. Ela ainda estava confusa por conta de como ele sabia seu nome, mas resolveu não perguntar. Ela se lembra de ter pedido doces por algumas casas antes de seu irmão John, curioso, por conta de um esquilo se afastar dela. Ela foi perceber após alguns minutos que John não estava mais sentado aonde ela o deixou. Desesperada, ela começou a gritar por ele, mas nada dele. Ela começou a chorar por ajuda, pois ele era responsabilidade dela. Isso era algo de honra naquela época. O irmão mais velho deveria sempre cuidar do mais novo, apesar de tudo. Uma mulher, vendo ela chorando, veio até ela e perguntou o que havia acontecido. Explicando o que tinha ocorrido, elas começaram a procurar John por ali. Até que um menino disse ter visto um garoto com a fantasia idêntica à dele na garupa de uma bicicleta. Minha avó diz que ficou desesperada por John ter subido na garupa de um desconhecido após todos os ensinamentos que recebeu de sua mãe. A mulher com quem ela estava então disse para seu pai e irmãos pegarem a caminhonete e procurar por ele. Eles procuraram por algum tempo, mas sem sinal dele. Algumas semanas antes, uma menina foi violentada e morta próximo de um rio. Então o dono da caminhonete pega e vai até lá com um de seus filhos. Sem falar nada, ele sai desesperado até o local. Chegando lá, ele se depara com uma bicicleta jogada em frente ao portão de arame que dava entrada ao rio. Desesperado, ele pega sua arma e corre até lá quando se depara com um homem sentado conversando com John. Felizmente, John estava bem. Com a arma apontada para o rapaz, ele pede para John vir para perto, dizendo que sua irmã estava desesperada atrás dele. Ele diz que o homem havia prometido balas coloridas para ele, em troca dele ensinar esse homem a nadar no rio. Não demorou muito para o dono da caminhonete associar esse homem à atrocidade ocorrida com a garota dias antes. Eles começaram a discutir até que o dono da caminhonete atirou em seu peito. Infelizmente, ele sobreviveu. Digo infelizmente, pois após algum tempo ele confessou que tinha tirado a vida daquela pobre garota e iria fazer a mesma coisa com John se não tivessem chegado a tempo. Minha bisavó conta que nunca mais deixou eles saírem sozinhos e que levava eles para onde ela iria, sendo trabalho ou não. John faleceu em 2012 devido a um derrame. Porém, viveu tempo suficiente para agradecer a Deus por ter tido mais uma chance. Minha avó nunca soube como esse homem sabia o nome dela. Porém, o mais provável era que ele estivesse de olho em seus passos há muito tempo. Era véspera de Halloween. Algo está me atormentando todas as noites. Acho que finalmente tenho uma resposta para algo que me atormenta. No entanto, eu gostaria de não ter feito isso. Estou deitado na cama digitando isso no meu telefone com muito medo. Eu não consigo nem me mover. Moro nesta casa com meu marido e filha há 2 anos. Depois de se mudar para cá,
Comecei a sentir essas estranhas sensações de tremor ocasionalmente à noite enquanto estava deitada na cama. Parece exatamente como um pequeno terremoto. E honestamente, por muito tempo eu apenas os descartei porque moro no norte da Califórnia, então isso é comum. Eu poderia muito bem estar sentindo pequenos tremores, mas eles são tão específicos. Eu deitava na cama com uma sensação de tremor desorientador e acordava meu marido e ele jurava que não sentia nada. Isso não faz sentido. Por qual motivo eles desapareciam repentinamente assim que alguém além de mim acordasse? Pensando bem, eles acontecem com muito mais frequência quando ele está no trabalho. Eu pesquisei tudo. Atividade sísmica, condições médicas que podem causar sensações de pseudoterremoto. Eu até me perguntei se estou apenas tendo alucinações. Eu até investiguei se algo sobrenatural poderia estar causando isso. Nada, absolutamente nada combina com o que estou sentindo. Nada explica isso. A última coisa que pensei era olhar embaixo da cama. Enquanto estou deitada sozinha na cama. Estava quieta, mal respirava porque os tremores começaram. Olhei para o lado da cama por capricho e de repente o tremor parou. Mas não antes de ver algo que eu gostaria de não ter visto. Algo que eu gostaria de poder apagar da minha memória. Uma mão, dedos ossudos anormalmente longos, unhas irregulares soltaram o colchão e rapidamente recuaram para debaixo da cama. Eu prontamente rolei para longe da borda, peguei meu telefone e me escondi debaixo dos cobertores como uma idiota. Eu mal posso acreditar no que acabei de ver. Tinha que ser minha imaginação, certo? Não poderia ser outra coisa. Não tem jeito. Eu poderia ter vivido minha vida inteira sem saber disso. Eu realmente não sei o que fazer, então eu queria enviar essa história. Claro, eu relatei isso às autoridades. E toda vez que olhamos debaixo da cama, não vemos nada. Eu estou aterrorizada e tenho muito medo ultimamente de ver essa entidade novamente. Minha esposa e eu compramos nossa primeira casa em 2010. Nós imediatamente nos apaixonamos por ela assim que colocamos os olhos nela. Tinha tudo o que queríamos e mais algumas coisas a mais. No primeiro mês, tudo foi ótimo. Muita pintura e decoração, ficando do jeito que queríamos. Então, coisas estranhas começaram a acontecer aleatoriamente. Primeiro foram pequenas coisas, como coisas no andar de cima não estarem no lugar de antes. Atribuí isso ao fato de minha esposa ter esquecido de colocar as coisas de volta onde pertenciam. A casa também começou a ranger, bem alto. Esta é uma casa relativamente nova, mas achei ser algo normal. Em uma noite de Halloween, após nós dois ter feito várias coisas nesse dia, tipo distribuir doces e fantasias para crianças em todo o bairro, sendo crianças pobres ou ricas. Voltamos para a casa. Como as crianças sabiam da nossa contribuição ali na comunidade, seriam poucas crianças que viriam até nossa casa para pedir doces, pois todas as crianças conheciam a gente e já tínhamos feito muito por eles naquele dia. Minha esposa e eu estávamos preparando o jantar na cozinha. Nossas escadas ficam bem ao lado da entrada da cozinha, então qualquer ruído no andar de cima era claramente audível na cozinha. Desliguei a água da pia e assim que o fiz, nós dois ouvimos uma tosse. Não temos filhos e ninguém estava nos visitando. As janelas estavam todas fechadas, a televisão não estava ligada. Isso me deu um arrepio que me lembro como se fosse hoje. Olho para minha esposa e ela também ficou pálida e com uma expressão de medo absoluto. Alguém estava em nossa casa e eles estavam lá em cima. Rapidamente peguei a faca mais afiada que encontrei e minha esposa chamou a polícia. Caminhei até o final da escada e fiquei em silêncio e ouvi um rangido alto, igual a casa sempre fez desde que nos mudamos. Minhas mãos tremiam e minha esposa sussurrava para a polícia, dizendo que achamos ter um ladrão em nossa casa. A polícia chega em minutos. Felizmente, eles estavam patrulhando nas proximidades. O policial sobe lentamente as escadas com a arma em punho. Ele grita: "Aqui é a polícia, tem alguém aí em cima?" Nenhuma resposta. Estou bem atrás dele, subindo as escadas. Examinamos o primeiro quarto e o armário, mas estava vazio. Ninguém no lavabo também. A última sala é meu escritório, onde tenho meu PC. Ninguém no quarto ou no armário. Senti a tensão diminuir
e me senti um inútil naquele momento por fazer aquele policial revistar toda a casa sem ter nada lá. Nós nos viramos para sair da sala e logo acima de nós, algo rindo. Desculpa o palavreado, mas eu quase me caguei. No armário do meu escritório há acesso ao sótão. O policial desceu a escada e grita novamente: "Tem alguém aí em cima? Aqui é a polícia." Nenhuma resposta. Ele acende a lanterna e acaba por ver uma cabeça. Ele encontra um homem na casa dos 40 anos, ajoelhado ali no sótão, com um olhar morto. Com a arma em punho, ele manda o homem sair e colocar as mãos atrás da cabeça. Eles prendem o homem. Ele não disse uma palavra o tempo todo e não olhava ninguém nos olhos. Ele tinha uma aparência de usuário de drogas e estava com roupas sujas. Eu e minha esposa quase ficamos loucos. Acho que nenhum de nós superou isso completamente. Após o interrogatório do homem na delegacia, descobrimos que se tratava de um morador de rua que se refugiou na casa enquanto ela ainda estava à venda. Ele disse que as portas estavam destrancadas e então ele ficou lá. Aparentemente, um corretor de imóveis se esqueceu de trancar a porta após mostrar a casa a alguém. Ele disse que quando as pessoas chegavam em casa, ele se escondia no sótão do segundo andar. Compramos a casa e esse cara ficou um mês morando nela, sem a gente saber. Isso realmente me assusta só de pensar. O dia de Halloween é bastante marcante para minha esposa após esse acontecimento. Era 2018, eu estava no ensino médio na época. Eu e meu grupo de amigos estávamos muito animados com o Halloween, principalmente porque sabíamos que este seria provavelmente a nosso último doces ou travessuras. Já estávamos ficando velhos demais para isso. Nossa escola só tinha meio período, o que era bom, mas a gente só se encontrava às 5 da tarde. A essa altura o clima estava começando a se firmar, o que nos deixou com mais vontade de sair correndo e pegar o máximo de doces que a gente conseguisse. Éramos 3, todos vestidos com roupas pretas com máscaras aleatórias que havíamos encontrado alguns dias atrás. Começamos nos encontrando na minha casa e depois seguimos pela vizinhança. Nosso objetivo era chegar ao outro lado do bairro, onde havia casas onde moravam pessoas ricas. Era separado de todas as casas e bastante movimentado, mas sabíamos que eles iam distribuir doces grandes. Paramos na maioria das casas no caminho, demorando quase 2 horas até chegar nas casas maiores. A essa altura, a maioria das crianças já havia ido para casa e as ruas estavam quase vazias. Já era tarde porque demoramos um pouco para começar, mas não era tão tarde ao ponto das pessoas irem para a casa ou algo assim. Ao caminho até as casas grandes, percebemos um pequeno erro no nosso plano. Vimos que as casas estavam muito distantes umas das outras. Demorou provavelmente cerca de 5 minutos de caminho até cada porta, então tivemos que correr até todas as casas para poder dar tempo de passarmos em todas elas. Quando terminamos, as últimas casas estavam com todas as luzes apagadas e não havia mais ninguém atendendo a porta. Já passava das 21 horas, então estava escuro e muito tarde. Todos concordamos que era hora de voltar para minha casa para que pudéssemos assistir alguns filmes e comer alguns doces. Mas assim que começamos a descer a rua, vimos um homem vindo em nossa direção. Estava escuro demais para ver como ele era, mas era definitivamente um adulto, usando um capuz cobrindo o rosto, e ele estava sozinho. Era só nós e ele na rua. Todos nós nos sentimos um pouco estranhos por alguém estar andando assim em um feriado onde as crianças corriam por aí. Então mudamos para o outro lado da rua. Ao passarmos pelo homem, ele nos observava do outro lado. Ele tentou esconder, mas era óbvio que estava olhando diretamente para nós. Esse era um comportamento muito estranho e nenhum de nós queria ficar por ali, mas estávamos todos exaustos por ter que correr de uma casa para outra nas últimas horas. Então optamos por apenas caminhar rapidamente e verificar atrás de nós para ter certeza de que ele não estava nos seguindo. Depois de alguns minutos, sentimos que tínhamos colocado uma boa distância entre nós, mas do nada, meu amigo na frente parou abruptamente, fazendo-me tropeçar nele. Eu, brincando, chamei-o de idiota, mas quando olhei, imediatamente fiquei quieto. Havia um homem encapuzado parado ao lado de uma das casas à frente, escondido entre as árvores, fora do alcance dos postes de luz. Tudo o que podíamos ver era a figura dele, mas pelo que parecia, havia sido o mesmo homem que havíamos acabado de ver.
Ele estava parado, como se estivesse esperando nós nos aproximar. Estávamos todos sussurrando uns com os outros enquanto estávamos na rua e tentávamos decidir o que fazer, mas não havia muito o que ser decidido, só havia um caminho, que era o que a gente estava seguindo. Então continuamos andando, mantendo os olhos no homem à medida que nos aproximávamos cada vez mais. Quando estávamos prestes a ultrapassá-lo, ele começou a sair rapidamente de trás da árvore em direção a nós. Todos nós começamos a correr. Ficamos juntos, correndo para na direção que esperávamos que levasse ao outro bairro. Mas quanto mais avançamos, mais escuro e difícil ficava o caminho, especialmente enquanto corríamos a toda velocidade. Depois de mais ou menos um minuto, percebemos que o homem havia nos perdido ou parado de o seguir. Paramos um pouco para nos recompor, encostados em uma árvore. Apenas um minuto se passou antes que ouvíssemos passos na nossa direção. Estava escuro demais para ver como ele era, mas era definitivamente um adulto, usando um capuz cobrindo o rosto, e ele estava sozinho. Era só nós e ele na rua. Todos nós nos sentimos um pouco estranhos por alguém estar andando assim em um feriado, onde as crianças corriam por aí. Então mudamos para o outro lado da rua. Ao passarmos pelo homem, ele nos observava do outro lado. Ele tentou esconder, mas era óbvio que estava olhando diretamente para nós. Esse era um comportamento muito estranho, e nenhum de nós queria ficar por ali. Mas estávamos todos exaustos por ter que correr de uma casa para outra nas últimas horas. Então optamos por apenas caminhar rapidamente e verificar atrás de nós para ter certeza de que ele não estava nos seguindo. Depois de alguns minutos, sentimos que tínhamos colocado uma boa distância entre nós, mas do nada, meu amigo na frente parou abruptamente, fazendo-me tropeçar nele. Eu, brincando, chamei-o de idiota, mas quando olhei, imediatamente fiquei quieto. Havia um homem encapuzado, parado ao lado de uma das casas à frente, escondido entre as árvores, fora do alcance dos postes de luz. Tudo o que podíamos ver era a figura dele, mas pelo que parecia, havia sido o mesmo homem que havíamos acabado de ver. Ele estava parado, como se estivesse esperando nós nos aproximar. Estávamos todos sussurrando uns com os outros, enquanto estávamos na rua e tentávamos decidir o que fazer, mas não havia muito o que ser decidido. Só havia um caminho, que era o que a gente estava seguindo. Então continuamos andando, mantendo os olhos no homem à medida que nos aproximávamos, cada vez mais. Quando estávamos prestes a ultrapassá-lo, ele começou a sair rapidamente de trás da árvore em direção a nós. Todos nós começamos a correr. Ficamos juntos, correndo para na direção que esperávamos que levasse ao outro bairro. Mas quanto mais avançamos, mais escuro e difícil ficava o caminho, especialmente enquanto corríamos a toda velocidade. Depois de mais ou menos um minuto, percebemos que o homem havia nos perdido, ou parado de o seguir. Paramos um pouco para nos recompor, encostados em uma árvore. Apenas um minuto se passou antes que ouvíssemos passos na nossa direção. Tentamos respirar mais devagar para silenciar a nossa respiração e ouvimos enquanto ele se movia lentamente, como se ele estivesse desaparecendo. Esperamos um pouco para ter certeza de que era seguro, então saímos correndo e voltamos para a minha casa. Nenhum de nós teve coragem de chamar a polícia. Não vimos nenhuma outra criança lá fora no caminho de volta. Espero que ele não tenha encontrado ninguém para fazer algum mal. Não sabemos o que aquele homem estava tentando fazer, nos perseguindo e tentando nos encontrar. Foi um momento muito assustador. Paramos de sair no Halloween depois disso, mas sinto arrepios por todo o meu corpo quando penso naquela noite e no homem escondido na escuridão, esperando para fazer algo. Foi triste também chegar em casa sem nenhum doce, pois perdemos tudo no meio do caminho. 2 anos atrás, eu e meu melhor amigo V estávamos na noite de Halloween. Éramos colegas de quarto que moravam em uma casa pequena e estávamos ambos no último ano de faculdade. Obviamente, estávamos velhos demais para fazer qualquer uma das coisas normais do Halloween, mas ainda queríamos fazer alguma coisa. Nenhuma de nossas ideias mais criativas parecia boa e acabamos decidindo apenas fazer biscoitos e assistir a um filme de terror. Eram apenas 8 horas. Então a maioria dos supermercados ainda estava aberta. Entrei no meu carro e fui até a loja para comprar alguns biscoitos para assar, junto com glacê
e alguns granulados temáticos de Halloween. Enquanto eu estava no corredor, notei um homem olhando para mim do outro lado. Não olhei diretamente para ele, mas pude ver pelo canto do olho que ele estava olhando para mim durante todo o tempo em que estive no corredor. Como era feriado, a loja inteira estava quase vazia, então ver esse cara sendo assustador daquele jeito foi realmente marcante. Rapidamente consegui o que precisava e fui embora, fazendo o check-out e entrando no meu carro. Quando saí do estacionamento e entrei na estrada principal, já tinha me esquecido do homem na loja enquanto dirigia. Havia muito poucos carros lá fora. Entrei na minha rua e estacionei na entrada da garagem, mas quando saí com as compras, um carro passou perto de casa. Eles estavam indo muito devagar, talvez a 10 km por hora. Suas janelas eram escuras, então eu não conseguia ver quem estava lá dentro ou o que eles estavam fazendo. Mas assim que passaram pela minha garagem, eles aceleraram e foram embora, deixando claro que estavam indo devagar de propósito apenas perto da minha casa. Isso me fez sentir um pouco desconfortável. Contei isso a V quando entrei, mas ele não pareceu se importar muito com isso. Colocamos os biscoitos no forno e sentamos na cozinha enquanto eles assavam. Conversamos sobre qual filme iríamos assistir até a campainha tocar. Nós trocamos olhares confusos, então V se levantou e foi até a porta. Observei da cozinha enquanto ele olhava pelo olho mágico por um segundo, depois abriu a porta apenas alguns centímetros. Ouvi V dizer alguma coisa, então alguns segundos se passaram antes que ele fechasse a porta e a trancasse. Ele se virou parecendo ainda mais confuso do que antes e voltou para a cozinha. Perguntei quem era e o que queria. V disse que era um cara, mas quando perguntou o que precisava, o cara não disse nada. Então V fechou a porta. Aparentemente ele estava usando uma máscara de plástico barata, mas pelas outras características que V descreveu sobre ele, parecia o homem que eu tinha visto na loja. Eu não sabia se eu estava paranoico. Levantei-me e fui ver com meus próprios olhos, caminhando silenciosamente até a porta e olhando pelo olho mágico. Ninguém estava mais lá, mas enquanto fiquei olhando, vi um carro estacionado do outro lado da rua, o mesmo que passou antes, agora parado bem em frente à nossa casa. Suas luzes estavam apagadas e não pareciam estar funcionando. Eu disse a V, explicando tudo, e fazendo com que ele visse o carro, mas então houve um baque pela casa. Paramos e escutamos. Ouvimos novamente vindo do porão. Fui até lá e abri a porta do porão, olhando para baixo da escada enquanto as batidas ficavam mais altas até que tudo ficou silencioso. Antes do som parar por completo, ouvimos sons fracos de pés arrastando pelo chão. Fechei a porta suavemente, sem fazer barulho, e V já estava chamando a polícia. A porta do porão não tinha fechadura, então eu estava apenas pressionando meu corpo contra ela e torcendo pelo melhor. Os passos abafados atravessaram o porão e chegaram ao pé da escada, onde pararam. Enquanto ouvia, eu estava morrendo de medo de acontecer algo conosco. V agarrou meu ombro e me puxou com ele enquanto ele corria para a frente e saía de casa. Entramos rapidamente no meu carro e dirigimos algumas ruas, depois esperamos a chegada da polícia. Quando chegaram, não havia ninguém lá dentro, mas a porta do porão estava aberta e no porão havia pegadas saindo da janela que havia sido arrombada. O carro havia sumido, então o homem, é claro, foi embora. Mas parece que ele foi embora assim que percebeu que não estávamos mais em casa, porque ele não levou nada. Quem quer que fosse aquele cara me seguiu desde a loja, nos perseguiu e depois invadiu. Não sabemos por que ele fez isso, mas só espero nunca ter que descobrir. Tenho 26 anos, e isso aconteceu no último Halloween. Moro sozinho em uma casinha em um bairro normal e todo Halloween era sempre igual. Um monte de crianças vinham pedir doces até por volta das 7 ou 8 horas, e então eu ficava acordado e assistia a filmes que passavam na TV. Nunca fui muito de comemorar ou festejar. Na verdade, eu preferia apenas distribuir doces e passar a noite sozinho. Neste dia, as crianças começaram a aparecer por volta das 3 e continuaram a chegar até às 7. Então, mais alguns grupos surgiram lentamente antes que eu percebesse. Demorou um pouco para eu perceber que estava um movimento lento o suficiente para eu assistir um filme. Larguei a tigela de doces e fui até o sofá. Liguei a TV e procurei um canal que tivesse um bom filme de terror passando. Rolei a tela por alguns minutos, mas fui interrompido por uma batida na porta.
Larguei o controle remoto e abri a porta, segurando a tigela de doces na mão. Quando abri, fiquei surpreso ao ver um homem na varanda. Nenhuma criança em lugar nenhum. Apenas um homem de meia idade com roupas normais. Foi inesperado, me fazendo gaguejar por um momento antes de perguntar: "Como posso te ajudar?" O homem olhou para mim e depois olhou para trás, para dentro de minha casa. "Erin está aqui?" Ele disse calmamente. Perguntei quem era Erin, mas o homem não respondeu e continuou tentando olhar para trás. Perguntei novamente e ele finalmente olhou para mim e disse que Erin era seu filho que estava fazendo doces ou travessuras, mas ele o perdeu. Estranhamente, ele disse tudo com um olhar sem emoção, depois se virou e se afastou da porta. Eu o observei intrigado com o que aconteceu. O homem caminhou até a calçada e desapareceu de vista. Fechei a porta e fiquei ali por um momento pensando no que tinha acontecido. Foi bizarro. Eu sabia que tinha algo errado. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, relatando o possível desaparecimento de uma criança e também o estranho comportamento do homem. Deixei claro que não tinha certeza de nada e apenas contei ao operador tudo o que aconteceu, mas obviamente nada seria feito a menos que algo mais surgisse. Depois de desligar o telefone, verifiquei a porta mais uma vez antes de voltar para o sofá e procurar um filme. Acabei por escolher o filme Pânico. Durante o filme, ninguém mais bateu na porta. No final, eram quase 11 horas e eu estava quase pronto para dormir. Levantei-me e virei para pegar algo perto da porta, mas meus olhos vislumbraram uma figura na janela do outro lado da sala. No momento em que percebi e voltei meus olhos, a figura havia desaparecido. Eu podia sentir meu coração batendo no peito, pensando se ele estava me observando esse tempo todo. Caminhei lentamente até a janela e olhei para fora, mas não vi ninguém. Embora eu só tivesse visto eles de relance, eu tinha certeza de que era uma pessoa. Então fiquei com muito medo. Recuei e fui até a porta da frente, olhando pelo olho mágico. Ninguém estava lá fora. Fiquei ainda mais nervoso. Me virei e de repente vi um objeto bater na parte externa da janela, formando uma enorme rachadura no vidro. Alguém estava atrás dele, olhando para mim. Antes de correr em direção ao quintal, rapidamente liguei para o 190 novamente e fiquei no corredor, olhando para as janelas ao redor. Mas depois de um minuto e depois outro, quem quer que estivesse lá fora foi embora. A polícia fez o que pôde, mas não havia muito em que eu pudesse ajudar. Parecia que a pessoa havia quebrado uma pedra ou ferramenta contra minha janela na tentativa de arrombar. Mas fora isso, suas intenções são desconhecidas. Continuo tentando encontrar a ligação entre os dois incidentes, o do homem na minha varanda e o da janela. Mas não há nenhuma evidência real de que tenha sido a mesma pessoa. Não houve casos relatados de desaparecimento de crianças. Então o que aquele homem realmente estava fazendo na minha casa permanece um mistério. Quando eu era bem pequeno, meus pais deixavam eu ficar acordado até tarde nos fins de semana, assistindo TV até adormecer. Eu realmente adorava isso e ficava acordado até mais tarde do que qualquer outra pessoa. Em uma noite de Halloween, após toda a festividade, eu estava quase dormindo no sofá quando ouvi um barulho na varanda da frente. Era o som do nosso balanço velho, que ficava na varanda. Ele estava se movendo para frente e para trás. Fiquei um pouco assustado, então levantei devagar e me abaixei. E fui rastejando até para baixo da janela e espiei a varanda. Havia uma mulher mais velha, em torno de 50 anos, sentada no balanço, vestida com apenas uma camisola branca, que estava coberta de sangue, e ela segurava uma enorme faca de cozinha. Eu me assustei e surtei imediatamente. Saí correndo e gritando em direção ao quarto dos meus pais. Eu estava com muito medo e não conseguia formular frases com sentido. Meus pais perceberam que eu estava aterrorizado e esperaram eu me acalmar. Mas quando eu finalmente consegui contar para eles o que eu tinha visto, meu pai ficou muito bravo e me disse que era apenas um sonho e era para mim voltar para a minha cama. Eu recusei e continuei chorando e gritando sem parar, até que ele se cansou e se irritou e agarrou o meu braço e me arrastou até a sala em direção à porta. Eu chutei e gritei pedindo para ele parar e não fazer aquilo, mas ele continuou me puxando sem me ouvir. Quando finalmente chegamos à porta, ele destrancou e abriu e disse: "Viu, não há nada aqui." Até hoje,
Eu não consigo esquecer a sua expressão de medo e choque que estava marcado em seu rosto. Quando a mulher percebeu a nossa presença, ela virou e olhou para nós dois e se levantou lentamente com a faca. Meu pai me empurrou para dentro, junto com ele, e bateu a porta. Gritou para minha mãe chamar a polícia, enquanto ele pegava a sua arma. Ele voltou para a porta com a arma e abriu a porta o suficiente para colocar o cano para fora. Ele falou para a senhora: "O que você está fazendo aqui?" E ela respondeu: "Alguém matou meu marido, mas não fui eu." Meu pai disse para ela que a polícia estava chegando. Ela surtou, pegou a faca e foi embora correndo. Depois que ela foi embora, o meu pai ligou para o meu tio que mora ao lado e disse o que estava acontecendo. Aparentemente ele sabia e estava esperando na varanda com sua arma quando ela passou. Ele apontou a arma para ela e disse para ela continuar andando. A polícia a encontrou 15 minutos depois tentando invadir a casa de um dos nossos vizinhos. Mais tarde descobrimos que ela estava louca e sem sua medicação. Ela e o marido dela brigaram e ela tentou atacá-lo com a faca, mas não machucou ele gravemente. Quando ele conseguiu a colocar para fora da casa, ela tentou tirar sua própria vida e fazer parecer que tinha sido o marido. A polícia nunca falou conosco sobre isso e até hoje não sabemos por onde anda essa mulher e espero nunca mais ver ela na minha vida.